Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Clamamos a presença do doce e amado Espírito Santo para que encha esse lugar. Estamos hoje no 5º dia do voto de Ana e nos apresentamos diante de Ti, Pai. E a palavra profética que nós cremos e caminhamos por essa palavra é que o Senhor irá restaurar todas as coisas. Eu libero essa palavra, restauração no casamento, restauração na saúde, restauração nos negócios, restauração nos sonhos, restauração total em todas as áreas da vida dessa pessoa. Eu libero essa palavra profética sobre ti. Que esse vento de Deus, esse vento de restauração, esse vento de transformação comece agora a soprar sobre a tua vida no nome de Jesus. Tudo aquilo que foi bagunçado pelo inimigo seja restaurado por Deus. Que as coisas voltem para o lugar. Em o nome de Jesus, que oportunidades voltem para você. Que portas que se fecharam por uma ação contrária, por uma ação maligna, em nome de Jesus, se abram novamente. Eu quero declarar a restauração de oportunidades, a restauração de acessos que foram perdidos, a restauração até mesmo da justiça em favor da tua vida e em favor da tua casa, no nome de Jesus. E Pai, nós colocamos tudo, absolutamente tudo, debaixo do controle do Senhor. Tu és soberano, ó Deus, Tu reina na nossa vida, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Confiamos em Ti, Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Toca com Teu poder, Pai, na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Nós oramos também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado em nome de Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus Cristo, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Libera do Teu favor sobre a vida dela. Libera do Teu favor sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E o Senhor me tocou de declarar o Salmo de número 3 sobre você. E eu quero ser obediente ao que o Senhor falou aqui. Salmo capítulo 3, eu quero liberar esse Salmo sobre a tua vida, você que está nesse voto aqui. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas Tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois Tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo seja a Tua bênção. Esse é o salmo da tua noite. É o salmo do teu dia hoje, o salmo de número 3. Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, que Deus vai cuidar daqueles que têm se levantado contra você, que Deus está se levantando em teu favor e a palavra profética que o Senhor me deu nessa manhã é que Ele vai restaurar todas as coisas. Amém? Você não precisa confiar em mim, confie na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ele restaura, Ele tem o poder. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Declare aqui nos comentários, estou firme no propósito. Escreve aí, estou firme no propósito. Glória a Deus, estamos hoje no 5º dia do voto, 5º dia do voto de Ana, certo? O que é o voto? O voto que nós fizemos a Deus é uma busca em 21 dias, sem quebrar a oração aqui. 21 dias, esse é o nosso voto. Não quebrar a oração por 21 dias. E receber a palavra profética de cada dia. E essa é a palavra do dia de hoje. Escreve aqui nos comentários, Deus vai restaurar todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus? Muito bem. Eu quero hoje trazer uma palavra. Nós tivemos uma escola de profetas. Para quem não sabe o que é escola de profetas, é um evento profético onde nós ensinamos as pessoas a ouvir a voz de Deus. É um ambiente profético com muitas palavras de direção, com muita sabedoria de Deus. Eu quero agradecer, inclusive, os convidados que estiveram comigo, a todos aqueles que trabalharam na logística. Bem, foi tudo maravilhoso, foi tudo incrível. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E eu quero dar aqui alguns testemunhos. Olha o que Deus está fazendo aqui através das orações. E você que está entrando aqui, nessa oração, deixa a sua curtida nesse vídeo. Amém? Deixa a sua curtida aqui, isso é muito importante. E se você puder compartilhar com pelo menos 10 pessoas, faça isso. Seja um canal de Deus para 10 pessoas. Manda em grupos, manda para familiares, alguém próximo de você vai ser abençoado pela tua vida. Você vai ser usado por Deus. Amém? Olha esse testemunho que eu recebi aqui da Maria de Fátima. Ela escreveu assim: acompanho você há mais de 5 anos e tenho sido muito abençoado, eu e a minha família. Eu estava sentindo uma terrível dor bem no meio das costas, mesmo tomando remédio não passava. Em uma das orações, no domingo pela manhã, eu orava junto com você e Deus o usou falando assim: tem uma mulher nessa oração com uma forte dor no meio das costas. Parece até que deram um murro nas costas dela. Tomei posse e quando você terminou de falar eu não sentia mais nada. Honras e glórias ao Senhor. Deus continue te usando para nos ajudar. Glória a Deus. Fabiana, sou do Rio. E eu e a minha família estamos acompanhando suas orações da manhã e da noite desde setembro. Minha filha buscava uma solução para quitar uma dívida muito alta com o banco que já existia há 4 anos. Hoje, no 3º dia do voto de Ana, olha só, ela recebeu uma grande vitória. O banco entrou em contato oferecendo um super desconto para quitar tudo. Ela conseguiu pagar um valor muito abaixo do montante e resolveu essa situação que a afligia muito. Glória a Deus, foi o poder de Deus, glória a Deus, que operou através das ministrações. Olha só. Você está vendo como algumas coisas já começaram a acontecer no voto de Ana aqui? Você está vendo? É isso que eu digo para você. Olha o poder do voto, gente. Olha o poder do voto. É por isso que não podemos quebrar o propósito. Não podemos quebrar. Nós já tivemos aqui muitos testemunhos de gente no primeiro dia do voto, Deus já liberando coisas. Então, sabe, não se trata apenas de uma oração. Se trata de um propósito com Deus. Recebi também o testemunho aqui do Alexandre. E o Alexandre escreveu assim, que ele teve uma enfermidade, foi contaminado dentro do hospital com essa enfermidade, ficou entubado por 20 dias. E a esposa dele recebeu o compartilhamento das orações. Em uma noite, ela estava escutando sua live e se levantou para ir ao banheiro. Na mesma hora, o Senhor falou: ei, mulher, aonde você vai? Ela parou e o Senhor continuou: sim, você mesma, mulher que chora pelo seu marido que está muito mal no hospital. Deus está te dizendo que ele vai sair dessa, ele vai voltar para casa. Eu me recuperei e depois de 30 dias internado saí do hospital. Desde então não perdemos uma oração, graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, Alexandre. Jesus cura. Amém? Jesus conhece a gente, sabe o nosso endereço, sabe o nosso RG, Jesus sabe tudo a respeito de nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tá vendo porque você tem que compartilhar? Né? Olha quanta coisa Deus está fazendo aqui. Olha quanta gente é abençoada através das orações. Eu quero declarar o Salmo 27, verso 13 e 14, que diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa foi uma palavra que eu trouxe uma parte dela na escola de profetas que nós tivemos. Eu quero compartilhar com você. A falta de revelação é inimiga do teu destino. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Eu creio que a falta de revelação prejudica o teu destino, prejudica o teu propósito. Ao longo da caminhada com o Espírito Santo, nós passamos por diferentes estações onde é tempo de fruto, tempo de dor, tempo de crítica, tempo de silêncio. Essas são estações que todos nós passamos. Já houve momentos, inclusive,
que talvez você tenha ouvido, que o inimigo disse que o tempo de você, o tempo de alguém que tinha acabado. E você pensa assim, meu Deus, por que eu ouvi que o meu tempo acabou? Isso é muitas vezes, não é Deus, isso é coisa do inimigo, sabe? É o inimigo tentando de alguma maneira sabotar o teu destino, sabotar o teu propósito. Então não aceite que o seu tempo acabou. De repente alguém ouviu isso, eu não sei para quem que é essa palavra, né? Mas de repente alguém ouviu que o tempo acabou, que não tem mais o que fazer. Eu quero declarar por terra essa palavra na tua vida, seja quem for que recebeu essa palavra aqui, que está aqui, porque eu acredito, não é acaso. Se você recebeu essa palavra, que o seu tempo acabou, certo? Em nome de Jesus está quebrada essa palavra. Só quem sabe isso é Deus. Só quem sabe isso é Deus. Portanto, o que mantém alguém de pé é a revelação do propósito de Deus. Sem revelação, você acaba desistindo. Com revelação, você atravessa qualquer vale aqui nessa terra. É por isso que a direção de Deus é tão importante na nossa vida. E algumas coisas eu aprendo sobre o poder da revelação. O que seria a revelação? A revelação é quando você consegue capturar um pensamento de Deus. A revelação é quando você consegue absorver uma direção de Deus, porque a maioria das pessoas anda sem direção. A maioria das pessoas anda sem a revelação de Deus. Agora, a falta de revelação gera uma desistência. Oséias 4:6, como eu disse aqui, a Bíblia diz: o povo perece por falta de conhecimento. Sem revelação, você se perde na voz das pessoas. Você se rende à crítica, você abandona o propósito, porque a revelação, ela te sustenta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode estar enfrentando, N inimigos. Quando você tem uma palavra de Deus, você consegue atravessar qualquer dificuldade, você consegue atravessar qualquer situação adversa. Por isso que nós precisamos de revelação da direção de Deus. Sem a revelação, acabamos desistindo de coisas que Deus tinha para nós. Se eu não tivesse compreendido algumas direções que Deus me deu, eu não estaria vivendo, talvez, o que eu estou vivendo na minha vida. Então entenda, revelação é a chave do destino. Em Deuteronômio 29:29, a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas são para nós. Ou seja, a revelação é para mim, a revelação é para você. A revelação de Deus é para nós. Então algumas pessoas pensam, que a revelação está distante delas. Não, a revelação é para nós. Revelação é Deus mostrando o que você não conseguiria entender sozinho. Deus abrindo o invisível. Deus te conectando ao futuro. Isso é revelação. Quando Deus mostra para você, quando Deus revela, eu não sei se você já viveu isso, mas eu já tive momentos da minha vida assim que, me senti perdido. Me senti perdido e sabia que eu tinha que apenas continuar a fazer o que eu estava fazendo. Mas eu sempre orei a Deus e sempre peço a Deus: Senhor, não me deixa sem direção. Porque a revelação, ela te dá direção. A revelação te mostra um caminho. Eu me lembro, eu estava em Gramado. Estava em Gramado tirando uns dias de descanso. Acho que 3 diazinhos que eu tirei para dar uma descansada com a minha esposa, com meus filhos. Nós estávamos lá passeando e de repente eu recebo uma ligação. Foi agora no início do ano. Recebo uma ligação, E eu estava num momento da minha vida assim, onde estava me sentindo perdido em algumas coisas. E aquela ligação me abriu uma porta. Entrei por essa porta e quando eu entrei nessa porta, Deus me deu uma nova direção. E é incrível, gente, quando você recebe uma revelação de Deus, porque eu recebi essa ligação, eu adiantei minhas passagens, retornei a São Paulo para cumprir esse compromisso. E quando eu fui nesse compromisso que eu tinha aqui em São Paulo, Deus me deu uma direção que eu precisava. Então eu acredito muito, que a revelação, ela te tira do marasmo, a revelação te tira de um poço de perdição, A revelação, ela te tira de uma confusão mental que você entrou. É por isso que nós devemos buscar a revelação de Deus, buscar a direção de Deus, porque ela tem o poder
de tirar você de um automático. Glória a Deus por isso, sabe? E eu me alegro muito com essa palavra. Sem revelação, você vive pelos sentidos e isso te limita. É exatamente o que eu estou falando para você. Porque andar pelos nossos sentidos, né? As pessoas sempre falam, não, eu tenho feeling para determinada coisa, eu tenho um instinto para isso. E às vezes, sabe, é só sentido físico, não é revelação de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, quando falta revelação, você decide pelo que vê, você reage pelo que sente, você age por emoções, mas quando há revelação, você anda por fé, você enxerga além do presente e você obedece mesmo sem entender. Esse é o poder profético da revelação. E Deus não nos chamou para viver no natural apenas. Deus nos chamou para andar no sobrenatural, caminhar por uma palavra profética aqui nessa terra. Por isso, Deus fala ao Espírito, não à lógica. Em 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz, todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Ou seja, Deus não fala comigo, Ele não se comunica comigo só através daquilo que eu entendo. Ele se comunica também comigo através do meu espírito e através da minha alma. Certo? Eu estou aguardando aí, né, o tempo certo de Deus para fazer uma mentoria chamada 3 dimensões. 3 dimensões. Porque meu sonho é poder fazer uma mentoria que fale sobre o corpo, que fale sobre a alma, que ajude na alma e que ajude no espírito as pessoas principalmente. Entenda, você não é só seu corpo, você não é só emoção, você não é só um espírito. E é no espírito que Deus fala, assim como fala na alma, assim como fala no corpo. Ou seja, o problema é que muitos têm ouvidos naturais abertos, mas sentidos espirituais totalmente adormecidos. Têm sentidos espirituais, mas estão adormecidos. Estão congelados, talvez pelo pecado, ou congelados pela dúvida, pela incredulidade, mas de alguma maneira isso está lá, só precisa ser desperto, só precisa ser acordado. É por isso que Efésios 5:20 a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes, porque há pessoas que estão dormindo espiritualmente, não estão com seus olhos abertos. A revelação, ela exige um despertar espiritual. Em Zacarias 4:1 a Bíblia diz, despertou-me como quem desperta do sono. A palavra profética, a revelação de Deus nos desperta. Ela abre nossos olhos, ela abre os nossos ouvidos. Há pessoas que já ouviram muito, já receberam palavras, já tiveram experiências, mas estão dormindo espiritualmente. Entenda, revelação antiga, revelação de trás, às vezes não sustenta uma nova estação. É por isso que eu acredito no pão de cada dia. O pão de cada dia, na oração do Pai Nosso, não é só o pão físico, também é o pão da palavra de Deus, é o pão da revelação. Eu acredito, e eu já ensinei aqui para vocês, que o Espírito Santo tem direções diárias para nós. O Espírito Santo tem direções diárias para a nossa vida. E nós devemos, sabe, crer nisso, andar com essa palavra e receber essa palavra. A revelação de Deus muda a sua identidade. Em Atos capítulo 9, verso 17 e 18, a Bíblia nos fala de Paulo quando teve a revelação de Deus. Como mudou drasticamente o rumo dele, mudou a vida dele, uma revelação, uma voz de Deus, que mudou completamente o caminho desse homem, que mudou o destino desse homem. É isso que acontece. Quando você recebe a revelação de Deus, muda tudo na sua vida. Quando você recebe a revelação de Deus, muda, sabe, a sua perspectiva, muda a sua visão, muda tudo. Aleluia! Glória a Deus! E eu encerro essa palavra declarando que às vezes Deus apaga o natural para ativar o espiritual. Aí você diz, como é que Deus faz isso? Quando você se frustra. Quando você se frustra nas suas próprias tentativas de resolver uma coisa. Sabe, quando você deixa de confiar na força do seu braço e você se apoia na revelação e na direção do Espírito Santo para a sua vida. Eu deixo essa palavra para você. Espero que essa palavra tenha te ajudado.
Espero que essa direção tenha ajudado você aí. Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus e eu quero lhe convidar, nesse domingo às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu vou estar ministrando e eu convido você a estar com a gente. Com certeza Deus vai falar muito forte contigo, amém? Vai ser uma bênção e eu estou empolgado porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandes. E às 8 da manhã eu vou começar a assinar livros, tá? Eu vou assinar das 8 até as 8h45, quase 9 horas, eu vou assinar esse livro aqui novo, ó, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. É um livro que Deus me deu, porque eu entendi uma coisa na vida, que se você não muda a forma como você pensa, você não entra no que Deus preparou. Ou seja, há pessoas que estão com a sua mentalidade travada, ou seja, estão presas. É como eu disse, a revelação antiga não sustenta a nova estação. É por isso que esse livro aqui vai ajudar você a romper aqui barreiras da sua mente, coisas que foram ensinadas para você, crenças limitantes. Sabe, a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade do reino. Nós devemos ser pessoas que têm uma mentalidade disruptiva, acreditar que Deus tem coisas maiores para nós. Esse livro aqui fala disso, mentalidade de alto nível, certo? Pense grande sempre. Se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E se você deseja apoiar o nosso canal, vá até o nosso site e veja como você pode nos apoiar. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder agora na vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Doce e amado Espírito Santo, a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor dê revelação para os teus filhos. O Senhor abra seus olhos espirituais. O Senhor abra a sua visão espiritual. Traga um destravar, traga um romper sobre a vida deles. Libera do teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa direcioná-los, guiá-los, dê direção diária a cada um deles. Que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus entre nesse casamento. Eu quero declarar, Pai, porque eu sinto no meu espírito isso, essa pessoa que está com uma dor insuportável, talvez de uma injustiça, talvez de algo que ela ouviu. Senhor, que essa dor agora se renda ao poder de Jesus Cristo e que o poder consolador do Espírito Santo venha sobre ela e que todo fardo que ela está carregando agora seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que tem sido atacada nos seus pensamentos, com pensamentos de dúvida, com pensamentos de desistência, com pensamentos de retrocesso, eu libero uma palavra sobre a tua vida, a mais de Deus para a tua vida, a mais de Deus para a tua casa. Levanta agora, porque o Senhor está contigo, no nome de Jesus Cristo. E Pai, nesse 5º dia do propósito, do voto de Ana, a palavra é: Deus vai restaurar todas as coisas. Assim nós oramos, assim nós cremos no nome de Jesus. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Eu oro também por mulheres que estão em tratamento para engravidar, para que sejam curadas. Eu oro por pessoas que estão em tratamento para o câncer, para que sejam curados. No nome de Jesus. E Pai, eu oro também pela cura da ansiedade, a cura da depressão. Que o Senhor toque com o teu poder, Jesus. A nossa fé está em Ti. Assim nós oramos, assim cremos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida, te proteja e te livre de todo mal. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em o nome de Jesus. Manda aí para pelo menos 10 pessoas. Seja usado por Deus. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos no nome de Jesus Cristo que nada impedirá o agir de Deus na tua vida. A impossibilidade acaba hoje, essa luta acaba hoje, essa indecisão acaba hoje, esse medo acaba hoje, essa insegurança acaba hoje, porque Deus está aí, que a glória de Deus enche a tua vida,
que a glória de Deus enche o lugar que você está, que seja dissipado todas as trevas, que seja quebrado completamente todo tipo de obra maligna, todo tipo de inveja, de contrariedade contra ti, contra a tua casa. Nós desfazemos no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaramos: Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, consagramos essa noite a ti. Estamos no 4º dia do nosso propósito, do voto de Ana. E a palavra profética que nós liberamos sobre o dia de hoje é que haverá um renovo de forças e um multiplicar de forças na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, nós declaramos também saúde sobre todo aquele que está doente, sobre aquele que está passando por um tratamento de saúde, ou um tratamento, Senhor, na sua alma, no seu interior, que haja cura agora, que haja milagre, que haja uma intervenção divina no poderoso nome de Jesus Cristo. E nós declaramos vida. Vida de Deus entrando no teu casamento, vida de Deus entrando nas tuas finanças, vida de Deus entrando na tua casa, vida de Deus entrando na vida dos teus filhos. E profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. Eles terão sucesso, serão apaixonados por Jesus. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim cremos, assim oramos e declaramos: toda a nossa casa salva, toda a nossa casa servindo a Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar, Pai, profeticamente hoje, o Salmo 121, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro esse salmo, Pai, profético sobre a vida dessa pessoa e também sobre a sua casa. O Senhor me tocou nisso agora e eu quero declarar em nome de Jesus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa declaração sobre a tua vida, no nome de Jesus? A palavra profética sobre você hoje é: Deus vai renovar as tuas forças e Deus vai multiplicar as tuas forças em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra profética sobre a tua vida. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos no 4º dia do voto de Ana. O voto de Ana que nós fizemos aqui é um voto de busca. Por 21 dias, nós não arredaremos o nosso pé da presença do Senhor, aqui orando, clamando e declarando cada dia uma palavra profética. Amém? Você que está aqui nesse propósito firme com a gente, declare aqui: eu creio, nos comentários. Amém? Porque é isso, nós cremos, essa é a fé. Nós cremos no poder da palavra profética, no poder da oração. Então, compartilha já, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas, e compartilhe essa oração com amigos, com parentes, compartilhe com pessoas próximas, em grupos que você está, seja um canal de bênção para alguém, em nome de Jesus Cristo. E eu quero dar aqui alguns testemunhos. Eu recebi o testemunho da Ei Grey, e ela escreveu assim: há 20 anos, eu era escrava do álcool, bebia muito e não tinha mais sentido na vida. Mas Deus mudou a minha vida em agosto de 2025, quando encontrei as suas orações. Todos os dias eu escutava e o Senhor falou comigo através das lives de oração. Então, desde a palavra profética, entreguei minha vida a Jesus e, para a honra e glória do Senhor, estou limpo há 10 meses. Deus me resgatou e cuidou de mim. Agradeço pela sua vida, porque Deus usou a sua boca para profetizar e me libertar de todo mal. Glória a Deus. Olha que bênção, Egrei. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha só, 10 anos presa no vício e Jesus entra. Quando Jesus entra, a coisa muda. Amém? Você está vendo aqui? Você está vendo como Deus, Ele age através das orações? Eu enfrentei muitas críticas no passado por fazer minhas lives online aqui,
E inclusive de pessoas que diziam assim, não, isso não funciona, funciona só no presencial. Quantas vezes eu ouvi, né, que as pessoas estavam perdendo o tempo dela? Quantos milagres você já ouviu eu testemunhar aqui? Aqui, mais um testemunho aqui para todo mundo ver, para todo mundo que está aqui na oração ver, que Deus está nisso. Deus está nisso, foi Deus que usou essa ferramenta, a internet, o online, para alcançar a tua vida, para abençoar a tua vida. Não porque Deus só opera no presencial. Deus opera no presencial, mas opera online, opera à distância, opera por telefone. Eu já orei por pessoas por telefone que foram abençoadas, foram tocadas por Deus. A Bíblia diz que o centurião veio até Jesus e disse assim, eu tenho o meu criado que está muito doente, está entre a vida e a morte. E Jesus disse, eu irei. E o centurião disse, não, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, mas diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. E a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra, vai. Quando ele chegou lá, o criado estava curado. Eu creio, eu fico, sabe, analisando toda a história por trás, toda a perspectiva, né, a alegria que ele deve ter tido quando viu, né, aquele que ele amava, curado, restabelecido, que estava antes entre a vida e a morte, mas depois de uma palavra liberada de Jesus, a vida dele foi completamente mudada. Deixa eu dizer uma coisa para você, não limite o poder de Deus. Deus pode, sabe, usar uma live para libertar uma pessoa, para que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Ele pode, Ele é Deus. Olha esse testemunho que a gente acabou de ler aqui, 10 anos presa no vício do álcool, uma palavra profética que foi liberada sobre a vida dela, mudou a vida dela, mudou a história de uma pessoa. A história, o destino de uma alma mudou. O destino de uma alma. O destino de uma alma. Então, sabe, eu não creio que eu estou aqui fazendo uma live apenas. Eu estou ministrando coração a coração. Eu não creio, sabe, que eu estou aqui e que simplesmente joguei um vídeo aqui e vamos ver o que acontece. Não. Deus me colocou aqui para ser um canal de bênção para a tua vida. E toda pessoa que faz um trabalho sério, seja no online, seja no presencial, entenda, Deus pode usar para te abençoar, Deus pode usar para abençoar a tua vida, para derramar graça sobre ti, porque Deus usa as coisas loucas, as coisas improváveis, certo? Para confundir as sábias, para confundir as importantes. Então, eu creio, Deus me colocou aqui, eu estou aqui colocado por Deus. Eu quero pedir a você que está aqui online junto comigo, me ajude a compartilhar. Manda aí essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas menosprezam, né, o que elas não fazem, elas menosprezam, mas mal elas sabem que Deus pode usar o que Ele quiser para nos abençoar. Recebi também o testemunho da Marilena, que escreveu assim: primeiro quero agradecer a você, já acompanho as orações há 3 anos e isso só tem me ajudado até hoje. Fiz o último propósito que tivemos sobre o altar e coloquei diante de Deus um processo. Eu tinha valores para receber referente a 5 anos atrás. O processo já havia sido aceito, mas eles não queriam realizar o pagamento. Continuei colocando essa causa nas orações e no dia 9 de abril eu recebi. Isso aconteceu porque Deus abriu a porta, coloquei no altar do Senhor e Ele operou. Para mim, isso é muito importante, porque fortalece a nossa fé. Agradeço a Deus e agradeço pela sua vida, pela sua família. Vocês são ferramentas de Deus para despertar muitas vidas. Glória a Deus, outro testemunho aí muito bonito, que Deus abençoe, viu? Toda honra e glória a Jesus. Cíntia, sigo o Senhor desde 2019, olha só, quase 7 anos, né? Esses dias eu estava respondendo algumas perguntas aqui na live das 9 da manhã, que eu respondo a turma ali que me acompanha das 9 horas, porque é uma live muito tradicional, muito antiga que eu tenho, já fazem vários anos, é a minha live mais antiga das 9 da manhã, não é das 6 da manhã. A minha live mais antiga aqui é das 9 da manhã, antes era às 11, daí eu mudei para 9, certo? E estou até hoje nas 9 ali. Tem membro do canal aqui há mais de 5 anos que me acompanha, né?
e você pode ver muitos comentários em verde, são membros do canal, pessoas que apoiam o canal aqui, né? Ou seja, tem gente que há mais de 5 anos que já é membro do canal, né? Eu digo assim, é uma alegria para mim, né, caminhar junto com vocês e saber também que Deus está fazendo coisas tão maravilhosas, né, através aqui do canal, né, nessa caminhada junto nessa jornada. A Cíntia escreveu assim: passei pela embolia pulmonar, derrame pleural e trombose. E mais uma vez o Senhor falou que Deus estava curando uma pessoa dos pulmões. Eu recebi aquela palavra. Não cheguei nem a ir para a UTI. Eu creio que Deus me deu 2 pulmões novos, porque os médicos disseram que só um milagre explicava eu estar sentado ali na sala deles, respirando com meus próprios pulmões naquela situação. Gente, hoje aí Deus pegou para nos encher de fé, né? Nos encher de alegria. Que testemunho bonito essa aí da Cíntia também, né? Um testemunho mais bonito do que o outro, né? Isso, toda honra e glória a Jesus. Você vê quantas coisas Deus está fazendo aqui através de uma palavra profética também. A vida dela foi abençoada, né? Deus colocou a mão sobre os pulmões dela. Você pode dar um glória a Jesus aí? Porque, sabe, se estamos aqui é por causa dele, se ele me colocou aqui é por causa dele, toda a cura que acontece é por causa dele, é ele, Jesus. Dê um glória a Jesus aí, escreve aqui nos comentários, glória a Jesus, escreve aí, né? Vamos mexer esses dedos aí, escreve aí, glória a Jesus. Amém? Toda honra e toda glória ao nosso Deus, como Deus é maravilhoso. E hoje eu quero compartilhar um sermão pronto para se levantar. Essa é a palavra. Em Miqueias 7:8 a Bíblia diz assim: não te alegres a meu respeito, ó inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Você pode se curvar, mas não vai quebrar. Esse texto aqui de Miqueias traz uma importante verdade. Tem gente que espera a queda da gente. Tem gente que espera a derrota. Tem gente que tem alegria no teu dia mal. Aí você diz assim, Deus me livre. Verdade. É claro que a gente não gostaria que algumas coisas fossem verdades, mas é verdade. Todos nós enfrentamos coisas na vida que tentam nos derrubar. Problemas que vêm, tempestades que chegam, pessoas que nos decepcionam profundamente, planos que falham, portas que se fecham, sonhos que parecem morrer. Mas Deus não criou você para ser vencido por essas coisas. Deus criou você para vencer. Você pode até cair ou se encurvar, mas esse não é o seu destino final. Deus já programou o dia de você se levantar. Você pode até se dobrar, mas não vai se quebrar. Você pode até passar pelo poço, mas o poço não é o último capítulo da tua vida, não é o fim da história. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, vou me levantar em nome de Jesus. Eu tenho falado com muita gente que caiu na vida. E quando eu digo cair na vida, não estou falando nem de pecado, porque a gente sabe, o pecado derruba o homem, certo? É verdade, o pecado derruba. Mas você sabe o que derruba também? Uma depressão. Sabe o que derruba também uma pessoa? Quando ela é rejeitada. Decepção. São coisas que derrubam a pessoa. Quando ela é perseguida e ela não sabe lidar com aquilo, derruba. Então tem coisas que derrubam o homem. E não é só o pecado como as pessoas pensam, tem outras coisas que derrubam. Só que Deus colocou dentro de você uma força chamada capacidade de se levantar. Exatamente. Você tem mais força do que você imagina. E essa força não é para ser glória sua, não. Essa força aí foi Deus que colocou. Deus colocou dentro de mim, Deus colocou dentro de você uma força para se levantar. Sabe, no dia que parece que o mundo inteiro está contra você, Deus colocou uma força e mesmo que seja o mundo inteiro contra você, você tem força para se levantar. Ainda que haja 7 bilhões de vozes dizendo para você que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir, ainda que exista, sabe, um turbilhão de coisas contra você, Deus colocou uma força que é maior do que o universo
para você se levantar. E olha, não estou exagerando. Você tem mais força dentro de você do que você imagina. Porque foi Deus que colocou. Essa força não é sua. Essa força é de Deus. Então se apoie na força de Deus, se levante. Você pode ter caído num vício. Talvez você diga assim, puxa, eu estava há tanto tempo livre do vício. Acabei caindo de novo. Acabei novamente fazendo o que eu não queria fazer. Voltei para onde eu não queria voltar. Ei, não é o fim para ti, amigo. Amiga, não é o fim para você. Dá para você levantar. Dá para você levantar porque Deus, o Eterno, colocou uma força em você de se levantar disso. E eu quero profetizar para quem está aqui ao vivo. Você vai se levantar em nome de Jesus. E a palavra profética para o dia de hoje é uma só. Deus está renovando tuas forças e está multiplicando tuas forças. Aleluia. Olha para Sansão. Sansão estava cego, envergonhado pelos seus inimigos, vivendo um tempo de limbo, literalmente, limbo. Mas então, ele se curva diante de Deus e se levanta. Se levanta com uma força ainda maior do que toda a força que acompanhou ele aqui na terra. E ele consegue se levantar e tem uma grande vitória sobre seus inimigos. É isso. Quando você se curva diante de Deus, a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Quando você reconhece, Deus, eu não tenho força em mim mesmo, mas eu confio na tua força. Me dá a tua força. Me dá a capacidade de sair desse pecado, a capacidade de sair, sabe, desse vício, a capacidade para sair desse problema. Deus vai te levantar. Por isso, você tem rebote no espírito. Eu vou te explicar. Aqui em Miqueias 7:8, o texto que nós lemos, diz assim, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Você sabe o que é rebote no basquete? É aquela bola que quase entra na cesta, aquela bola que quase entra na cesta, né? E ela fica por aqui e ela não cai no cesto, mas ela volta. Aí vem um jogador que consegue pegar ali a bola e consegue fazer cesta. Isso é o rebote. Sabe, às vezes na vida, a gente acha que não tem uma segunda chance. Às vezes na vida, a gente acha que não vai ter novas oportunidades. E a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz que Deus pode lhe dar a força para um rebote. Por isso que o profeta Miqueias, ele não disse se eu cair, acabou. Ele disse quando eu cair, eu me levantarei. Isso é fé. Isso se chama resistência espiritual. Isso é confiança em Deus. O inimigo pode até tentar derrubar você, mas não pode impedir Deus de levantar você. E nós sabemos, Deus tem esse poder de levantar um homem, de levantar uma mulher. Deus tem esse poder. Você pode estar sendo envergonhado agora. Você pode estar enfrentando, sabe, muitos nãos na cara. Você pode ter perdido o emprego. Você pode ter divorciado. Eu não sei qual que é a tua situação e você pensa assim, para mim não tem mais jeito. E eu quero dizer para você que Deus me colocou aqui. Deus me colocou aqui exatamente, Deus me colocou aqui para falar contigo. Isso é uma mentira do diabo. Deus vai te levantar. Você está escutando? Essa é uma palavra profética para todo aquele que está caído. Recebe como uma profecia para a tua vida. Recebe como uma revelação poderosa do alto. Recebe como uma resposta de Deus. De repente você é um caminhoneiro que está me escutando. Você é um Uber que está me escutando. Você é alguém, sabe, que tá num momento da tua vida que você se sente prostrado. E eu quero declarar aqui profeticamente, porque eu não estou dependendo, sabe, da minha voz, eu não estou dependendo nesse momento da minha capacidade, eu estou me apoiando totalmente na fé.
no poder da palavra profética, no poder da profecia, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te levantar, recebe força de Deus agora aí, receba poder de Deus agora, você vai conseguir se levantar, você vai dar a volta por cima. O Deus que eu sirvo é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus do poder, e se você crer, sua vida não é mais a mesma a partir de agora, em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me levantar. Glória a Deus. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você pode, sabe, talvez você tenha sido xingado hoje por alguém que cobrou você de uma dívida. Eu não sei com o que eu estou falando, mas eu estou falando com alguém aqui. Talvez você sinta, sabe, você se sinta lá no chão hoje porque alguém te cobrou uma dívida. E eu venho aqui dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, Deus vai te levantar. Você vai pagar essa dívida, você vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus, recebe aí como palavra de Deus. Daí você diz assim, puxa, quem é que contou a minha vida para você? Ninguém contou, foi o próprio Espírito Santo. É o Eterno falando contigo. É o Eterno dizendo para você, levanta, 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 levanta daí em nome de Jesus. Você está ouvindo? Eu já estou em ritmo de escola de profetas. Então, sabe, eu entendo, Deus está fazendo algo aqui em nome de Jesus. Amém? Hoje à noite nós vamos ter escola, hoje e amanhã. O que é a escola de profetas? É um lugar para você ouvir a Deus, é um ambiente profético, certo? E nós estaremos nesse ambiente hoje e amanhã. E domingo, 9 horas da manhã, eu quero convidar você a participar da nossa reunião aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu não sou o pastor da igreja, mas eu ajudo na igreja, eu sirvo na igreja, eu congrego nessa igreja e vou ministrar, se Deus me permitir, nesse domingo, às 9 da manhã, uma palavra de cura. E, inclusive, nesse domingo nós vamos começar o nosso propósito do Voto de Ana, tá? Voto de Ana. Vão ser 7 domingos no Voto de Ana. E eu convido você a estar junto com a gente, vai ser incrível, em nome de Jesus, tá bom? Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Vem estar com a gente, tá bom? Ó, e no próximo domingo, nesse eu vou estar em Alphaville. No próximo domingo eu vou estar lá em Palmas, Tocantins, tá? As vagas já estão lotadas, né? Vou estar em Palmas, Tocantins, eu e a minha esposa, vamos estar servindo lá, né? Aquele povo querido do Tocantins. E olha só, esse aqui é o meu novo livro, estou muito feliz com ele, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre, olha só, Pense Grande Sempre. Nesse livro aqui, eu trago insights de coisas que Deus me ensinou, que mudaram a minha mentalidade. Você tem que entender uma coisa, se não mudar algumas coisas aqui, ó, na tua cabeça, na tua mentalidade, você não vive o que Deus prometeu. É por isso que a gente vê tanta gente frustrada, porque recebeu promessa, sente algo dentro de si, né, que Deus vai fazer coisa grande, que Deus vai operar coisa grande na vida dela, mas ela não vive aquilo. E sabe por que não vive? Aí coloca a culpa em Deus, coloca a culpa, né, nos outros. Não, é porque você não mudou sua mentalidade. A sua mentalidade tem que ser preparada para o seu destino. Nesse livro eu explico sobre isso, tá? E junto com esse livro, você vai receber esse pôster aqui, ó, que está dentro do livro, tá? Cada um desses retângulos aqui tem um capítulo. Então são 12 capítulos o livro. E aqui, ó, tem um espaço em branco que você vai escrever a sua ação. Então você vai ler um capítulo, tá? Você vai ler um capítulo. Estou sem uma caneta aqui para mostrar para você. Você vai ler um capítulo e você vai escrever aqui, tá? Qual que é o seu ponto de ação. Então você vai ter 12 pontos de ação enquanto você lê esse livro aqui, ó, Mentalidade de Alto Nível. Gente, eu tenho certeza, esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida, tá? E eu creio que, inclusive, você pode dar de presente para outras pessoas. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius7.com.br. Ó, quem adquirir mais de um desse livro aqui, quem adquirir para dar de presente para os seus colaboradores, para sua família, para os seus amigos, tá? Quem adquirir mais de um aqui desse livro aqui, eu vou fazer uma assinatura especial para você, tá? Vou fazer uma dedicatória para você, tá? Quem adquirir mais de um desse aqui, para dar de presente, certo? Ficamos combinados? Ok, muito bem. Eu quero agora orar pela tua vida, te abençoar, em nome de Jesus Cristo. E ó, estamos firmes, hein? Hoje é o 4º dia do nosso propósito.
quarto dia do voto, né? O voto de Ana. O que é o voto de Ana? Todo mundo já sabe aqui, é busca. Amém? O nosso voto aqui, o voto de Ana é busca, com palavra profética. A palavra profética de hoje é que Deus está renovando tuas forças e multiplicando as tuas forças em nome de Jesus. Por isso, pega aí o link, compartilha com outras pessoas e só para não esquecer, o livro você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Também lá no site você pode se tornar aluno da Academia Quino. Quem é meu aluno na Academia Quino pode assistir online quase 90% da escola, tá? Então quase 90%. Por que não 100%? Porque tem partes da escola que a gente não transmite ao vivo, tá? Tem partes da escola que a gente não transmite ao vivo. Então, quem é meu aluno na academia vai poder quase assistir a Escola de Profetas inteira. Quer assistir a escola? Vai lá no meu site agora e se torna aluno da academia aqui no Global. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, eu sou grato a Ti por esses testemunhos, pelas coisas maravilhosas que acontecem aqui. E eu creio, tem muita gente se levantando aqui, meu Pai. Dá força para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, dá uma força para ela se levantar. Em nome de Jesus, que ela se levante das dívidas, que ela se levante da vergonha, que ela se levante da dor, que ela se levante dessa cama de UTI, que ela se levante agora, Senhor, desse problema, dessa depressão que ela está. No nome de Jesus, que uma força sobrenatural de Deus toque você agora. Eu sei, já tem uma unção de Deus aqui fluindo, já tem uma unção de Deus aqui restaurando, já tem uma unção de Deus que está tocando na vida de cada pessoa que está aqui. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Senhor Jesus Cristo, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Agora, Senhor, agora toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Eu peço teu favor, libera, Pai, do teu poder sobre teus filhos e filhas. No nome de Jesus Cristo, eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, é Tu quem cura. A nossa fé está em Ti e nós colocamos toda a nossa fé em Ti, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, tá junto aqui. Ninguém vai quebrar o voto. Amém? Vamos estar firmes em oração. Compartilhe essa oração, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. 19 horas começa a Escola de Profetas aqui presencial e online. Online você vai poder também assistir, você que é nosso aluno da academia aqui no Global. E amanhã, programa de televisão na Rede TV às 10 da manhã. Ore por nós. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida dessa pessoa e toda a sua família. Nós oramos, Pai, para que o Senhor dê livramento a essa casa, de todo o mal, de toda inveja, de toda a confusão, de todo atrapalho, de todo tipo de prejuízo financeiro. Cancelamos no mundo espiritual toda seta maligna lançada, toda palavra maldita, toda palavra negativa. E declaramos em nome de Jesus Cristo a todos que estão aqui, Pai, no voto de Ana. Nós liberamos uma palavra: Deus surpreenderá e fará o extraordinário nessa vida em nome de Jesus. Nesse terceiro dia do propósito, nós te pedimos, ó Deus, céus abertos sobre a nossa vida e o teu favor sendo liberado. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença na nossa vida e te pedimos, Pai, abençoe a obra das nossas mãos, abençoe nosso trabalho, abençoe nossos projetos, nossos sonhos, nossas aspirações e tudo aquilo que estiver alinhado com a Tua vontade e com o Teu propósito. Nós pedimos uma aceleração divina. Nós sabemos, ó Deus, que Tu podes fazer isso. E oramos também para que o Senhor traga um renovo de forças para essa pessoa, traga um multiplicar de forças sobre a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra agora
toda ação contrária e, como está escrito na tua palavra, envergonhados e confundidos, Pai, todos aqueles que contenderem com essa pessoa, que contenderem com a casa dela, que o Senhor dê vitória, que o Senhor proteja, que o Senhor guie essa pessoa no nome de Jesus Cristo. Também oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Oramos, ó Deus, para que a Tua presença poderosa encha a nossa vida, encha a nossa casa, que os quartos sejam tomados pela glória de Deus e que tudo aquilo que é peso espiritual, tudo aquilo que é opressão, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o Teu poder agora. Tira as dores do corpo, tira, Senhor, toda a opressão, todo o peso deste lugar e traga vida, traga alegria, traga abundância, traga, Senhor, o Teu agir sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no terceiro dia do nosso propósito, voto de Ana, com palavras proféticas, e a palavra profética sobre a tua vida é que Deus te surpreenderá e você verá o extraordinário de Deus na tua vida. E assim como Ana, que não tinha como gerar, o Senhor operou um milagre na vida dela, rompeu com o natural dela, o Senhor também pode romper com o teu natural. Que toda impossibilidade seja visitada agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim cremos, assim colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e nas leis espirituais. O voto, como eu tenho falado desde o primeiro dia, o voto é uma lei espiritual poderosíssima. Não quebre o propósito, mergulhe no propósito, creia. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Então, quando fazemos jejum, tem que ser por fé de que Deus vai agir. Quando fazemos um voto, é a mesma coisa. O fato de você estar aqui nessa oração já é o cumprimento de um propósito que você fez com Deus. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu, mas antes disso eu quero dar um testemunho aqui muito poderoso, um testemunho que nós recebemos deixa eu pegar aqui o nome dela, temos visto coisas maravilhosas. A Maria, ela escreveu assim: não perco uma oração, permaneço fiel e Deus tem operado muitos milagres. No primeiro dia do voto de Ana, eu recebi meu milagre, minha aposentadoria, aguardada desde 2019. Olha só, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 anos. Gratidão a esse Deus maravilhoso e pela sua vida, pois através do Senhor tenho minha vida e minha casa transformadas. Deus abençoe sua vida e sua casa. Glória a Deus. Olha só, no primeiro dia do voto de Ana, no primeiro dia do propósito aqui. Amém? Eu creio. Eu não sei se você acompanhou, mas no primeiro dia da oração eu falei que Deus me inspirou nesse propósito. Eu estava no Rio de Janeiro ministrando e eu vi uma mulher na beira do altar e na hora o Senhor me disse a respeito do voto de Ana, né? Porque é isso que está acontecendo literalmente aqui. Nós estamos fazendo um voto no altar de Deus. Amém? Esse voto não é comigo, esse voto é no altar de Deus e o altar tem resposta. A Neide escreveu assim: há 10 anos eu sofria com olho de peixe na sola do pé. Inflamava direto e tinha dias em que eu não conseguia nem pisar no chão. Na campanha Carta para Deus, eu coloquei isso em oração. Nunca mais inflamou. Não sinto mais nada, secou completamente. Toda a honra e glória a Jesus. Aleluia! Neide, glória a Deus. Deus opera milagres. E também recebi um testemunho aqui, também da Neide, é o outro testemunho, ou é outra Neide, agora que eu não sei. Ela escreveu assim: uma prima do meu esposo compartilhou um vídeo de oração e desde então nunca mais parei de acompanhar. Temos o hábito de ouvir as orações e minhas filhas amam isso. Através das orações recebi a cura mais preciosa, a do coração da minha pequena. Ela havia sido diagnosticada com arritmia. Estávamos observando várias alterações. Ouvi de muitos que não havia cura, mas eu tenho os exames para comprovar e a alta médica em mãos.
O milagre não se explica, se vive. Enquanto alguns duvidam, eu vivo o meu com intensidade. Além da cura da minha filha, o Senhor operou um milagre em meu próprio corpo. Recebi a cura instantânea de um cisto sinovial na mão direita e de uma dor no ombro que se estendia até os dedos, algo que foi revelado especificamente durante uma oração. Em outra ocasião, enquanto eu dirigia e acompanhava o clamor, eu recebi a cura de uma dor intensa no ouvido esquerdo que me afligia. Muitas outras bênçãos foram alcançadas. Que Deus te abençoe. Aqui a outra Neide, tá? 2 Neides. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que opera milagres e que não há impossíveis. Que você possa dar o seu testemunho aqui para a glória de Deus. Amém? Você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui e compartilha essa oração com pelo menos 10 pessoas. Seja um abençoador na vida de alguém próximo de você, alguém próximo de ti precisa dessa oração. Deus vai te usar para que essa oração chegue a essa pessoa, em nome de Jesus. E olha só, eu sinto no meu espírito que há pessoas que vão receber essa oração, que vão escutar essa oração e que precisam de uma direção de Deus, precisam de uma resposta de Deus. Eu quero declarar que essa resposta virá. Deus trará essa resposta a você, em nome de Jesus. Deus trará essa resposta a você. Amém? É isso. Pode deitar, descansar, porque Deus vai dar a ideia para você, a clareza, ou Ele vai colocar alguém no seu caminho, seja você quem for, precisa de uma resposta para algo que você não tem resposta nesse momento. A resposta virá. Também quero liberar uma palavra sobre pessoas que estão com dores no pescoço, no ombro esquerdo. Em nome de Jesus, que o poder de Deus toque a tua vida e que você seja restaurado de toda dor nos ombros, de toda dor no pescoço, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra a respeito da autoridade que Deus nos deu sobre nossas emoções. Aí você diz assim, nós temos autoridade sobre nossas emoções? Vou mostrar para você. A Bíblia diz em Provérbios 16:32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, dominar as nossas emoções é uma autoridade que Deus nos deu. E claro, você pode pedir força a Deus para ter mais poder sobre tuas emoções, porque Deus responde orações. Então eu creio, assim como quando Deus falou com Caim, Caim, o pecado está na porta, cumpre a ti dominar esse desejo. Algumas pessoas pensam que não podem dominar os seus desejos, que não podem dominar, as suas emoções, mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz aqui que o que domina o seu espírito, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Ou seja, Deus nos deu poder, Deus nos deu a autoridade para dominar o nosso espírito, as nossas emoções. Você não precisa ser escravo das suas emoções. As pessoas acreditam assim, eu sou assim mesmo, eu não consigo controlar o que eu sinto, meu emocional me domina. Mas a palavra de Deus, ela ensina que nós temos autoridade sobre pensamentos, sobre reações, emoções e impulsos. Sentimentos são reais, mas não devem governar a nossa vida. É isso que nós devemos colocar aqui dentro de nós. Os sentimentos são reais. Sentir raiva, sentir ira, sentir um ódio, isso é real. As pessoas sentem, nós sentimos, todos nós. Agora, cabe a nós dominar esses sentimentos ruins. Dominar, esses sentimentos negativos. Pode ser difícil, você pode ter caído 300 vezes, mas esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. É a capacidade que Deus nos dá, de reagir e de dominar, mesmo que aquilo venha com força, tentando governar através da nossa língua, através das nossas ações, ou até mesmo nos levando ao pecado. É algo que Deus pode nos dar. Por isso, entenda alguns princípios que eu vou te ensinar hoje. Primeiro, você não é o que está sentindo no momento. Há dias em que você sente medo, tristeza, raiva, desânimo, ansiedade, mas nenhuma dessas emoções definem a sua identidade. A Bíblia nos diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.
Se você viver apenas do que sente, você vai acabar desistindo rápido, você vai tomar decisões erradas e vai reagir impulsivamente. Você já se arrependeu de ter falado uma coisa que não deveria ter falado? Você já se arrependeu de ter agido de uma forma tão bruta, de uma forma tão, egoísta, de uma forma tão orgulhosa, tão soberba? Isso tudo é emoções. Isso são sentimentos que cruzam em nós. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu o poder para dominar. Por isso a longanimidade é um fruto do Espírito. Ser longânimo é um fruto do Espírito. Eu sei que isso é difícil, gente. Eu não estou aqui pregando perfeição porque, com certeza eu não sou perfeito. Com certeza eu tenho falhas. Mas todos nós devemos aprender com o Espírito Santo. E é na nossa intimidade com Deus que nós devemos gerar a longanimidade, ser longânimo, Ser uma pessoa que sabe se controlar, que tem um pouco mais de paciência, que sabe governar essas emoções negativas que vêm e que afloram dentro de nós. Maturidade espiritual é aprender a não obedecer toda emoção negativa. Isso é maturidade espiritual, quando você compreende que as tuas emoções não podem te governar. Então, às vezes, dá vontade de falar, dá vontade de reagir, dá vontade de gritar, mas nós devemos pedir ao Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero viver assim descontrolado. Eu não quero viver, magoando a mim mesmo, magoando as pessoas, sendo desrespeitoso, sendo soberbo, porque é isso que o mundo tenta fazer com nós. O mundo tenta fazer com que você seja uma pessoa, difícil de lidar, uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que acredita, olha só, e isso pode inclusive fazer parte das nossas crenças, de nós acreditarmos que somos assim e que não vamos mudar nunca, mas é o contrário do que as Escrituras dizem. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, Deus deu domínio próprio a mim e a você. Isso, domínio próprio. Isso é fruto de um caminhar com o Espírito Santo. A palavra moderação, aqui nesse texto, fala de equilíbrio, de autocontrole e também de domínio emocional. Você pode sentir raiva, mas você pode escolher não explodir. Quantas vezes eu chorei diante de Deus por ter explodido? Quantas vezes eu disse, Deus, eu acho que para mim não tem jeito, porque quando vem eu falo e depois eu penso em remediar o que eu falo e quando eu vi eu já falei. Quantas vezes, E não é o tipo de coisa que você pode simplesmente arrancar de você e jogar para um canto e dizer nunca mais, eu vou ser tomado pelas emoções. É uma coisa que você vai ter que batalhar todo o santo dia aqui nessa terra. Porque, é uma coisa que fica coçando aqui, né? Deve acontecer com você também, e dá aquela vontade de falar, dá aquela vontade de dizer o que você pensa. E quando nós somos controlados pelas nossas emoções, nós podemos ficar fora da promessa de Deus? Quando somos controlados pelas nossas emoções, nós podemos magoar as pessoas, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque magoamos muito as pessoas com aquilo que muitas vezes sai da nossa boca. Por isso, mesmo que você sinta medo, quando você tem o domínio próprio, você continua caminhando, porque vem a confiança, ou seja, as tuas emoções estão enviando alertas para todo o teu corpo e estão dizendo que, você não é capaz, estão mandando emoções dizendo isso não vai dar certo e manda insegurança para você e diz, olha, não começou bem e vem toda aquela gama de informações negativas para dentro de nós. Mas quando você é controlado pelo Espírito, você ignora essas emoções e você diz, não, eu vou caminhar aqui por essa palavra. E eu vou dizer uma coisa, nunca se envergonhe de uma ou duas vezes você ter, tentado se dominar e não conseguiu. Isso acontece com todos nós e pode acontecer agora, pode acontecer amanhã,
Que Deus nos livre disso, mas a bem da verdade, que até a pessoa mais espiritual, até a pessoa que anda mais perto de Deus, ela pode se descontrolar. O que nós precisamos é cada dia nos policiar, nos arrepender e pedir a Deus uma boa gestão das nossas emoções, sabe? Para que as nossas emoções não governem a nossa vida e não coloquem tudo a perder. Nossas emoções precisam se submeter à verdade de Deus. Muitas vezes a emoção diz, desista. Aí vem Deus e diz, não desista, continue. O Espírito Santo dentro de você. É por isso que nós temos que procurar viver uma vida no Espírito. Mesmo que, sabe, você venha se entristecer, porque eu conheço pessoas que quando elas não conseguem se controlar emocionalmente, elas entendem que aquilo ali foi um fracasso na vida delas e algumas escolhem, sabe, não mais tentar se controlar porque elas não conseguem, então elas desistem e elas pensam, é assim mesmo que eu sou e é assim que eu tenho que viver. Mas se você entrar na presença de Deus, o Senhor vai mostrar para você que Ele pode te ajudar. O Senhor pode mostrar para você que Ele pode, sabe, transformar esse seu interior, transformar as suas emoções, e isso acontece dia após dia. Nós somos filhos de Deus, sabe? Deus sabe que não somos perfeitos, e cada vez que chegamos diante dEle com o nosso coração quebrantado, arrependidos, Ele nos dá uma nova chance. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor novas são a cada manhã, novas são. Deus renova as misericórdias conosco. Então, a emoção, ela pode até dizer que ninguém ama você, mas Deus diz, com amor eterno eu te amei. A emoção diz, você não consegue. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem vive pela verdade de Deus permanece firme, mesmo quando a alma tenta influenciá-lo, mesmo quando a alma tenta mexer com ele. Você pode escolher a sua resposta. Ok? Entenda isso. Você pode escolher a sua resposta. Em Provérbios 15:1, a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor. Você não controla tudo o que acontece, mas você pode controlar como você responde. A maneira como você responde, você controla. Então, as pessoas emocionalmente maduras, elas respiram antes de responder, elas pensam antes de agir e elas oram antes de agir. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver o controle emocional. Ele pode, sabe, ajudar você a ter uma boa gestão das suas emoções. Tem dias que não é fácil para ninguém. Tem dias que as emoções vêm, elas afloram. E eu tenho visto uma coisa, sabe? E é uma coisa assim que Deus tem me mostrado, eu tenho prestado atenção. As pessoas têm pegado o ódio com mais facilidade. Eu não sei se você tem reparado nisso, mas a gente vê cada barbárie nos noticiários. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse ódio que as pessoas alimentam muitas vezes umas com as outras podem consumi-las. Sabe, o caminho do perdão é o caminho do cristão. Você não pode deixar com que o ódio domine você. O ódio de se vingar, o ódio de prejudicar o outro por aquilo que o outro fez para você. Você vai ter que controlar essa emoção. E você sabe como que você controla essa emoção? Chegando a Deus com teu coração arrependido e dizendo, Deus, eu não quero mais carregar isso. Esse ódio, gente, que muitas vezes é alimentado no coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém nessa terra merece o teu ódio. Ninguém. Ninguém nessa terra merece o teu ódio. Aí você diz assim, como assim? Isso é uma coisa tão... Se nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração, se Jesus entrou na nossa vida, sabe? Carregar o ódio, carregar a raiva, não é uma coisa de Deus, é uma coisa maligna. As tuas emoções não podem te governar. Esse ódio não vem de Deus. O inimigo está tentando fazer, sabe o que o inimigo está tentando fazer? Ele está tentando fazer com que o ódio abra todas as portas do teu interior para que os demônios entrem. As pessoas hoje, quando elas terminam um relacionamento, elas terminam aquele relacionamento e pelo fato de não perdoarem,
elas permitem que o ódio entre no coração delas. O ódio é destrutivo. O ódio priva alguém da graça de Deus. Então, se você tem ódio de alguém, perdoe essa pessoa o mais rápido possível e feche a porta na cara do diabo. Feche a porta, ó, grava o que eu estou te ensinando. Fecha a porta na cara do imundo. Você não pode viver com ódio de ninguém. Nem o teu pior inimigo, você pode odiar ele. Porque se você carrega o amor de Deus, você não pode carregar o amor de Deus e o ódio junto. Você não pode carregar o amor de Deus e o ódio junto. Que Deus nos ajude. A gente não pode, deixar com que o ódio contamine o nosso coração. O ódio, ele contamina o interior do ser humano. Vamos perdoar? Vamos tirar o ódio do coração? Vamos chamar pela presença de Deus, Ele vai dar força para você, tirar o ódio do coração. Você não pode carregar isso, você é uma pessoa boa. Jesus morreu na cruz por você. Você não pode deixar com que esse ódio te consuma. Amém? Está na hora de perdoar, está na hora de tirar isso aí do teu coração. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui hoje. Amém? Deus está falando. Eu quero agora orar por você. Antes disso, eu quero mostrar para você, esse aqui é o meu livro novo, Mentalidade de Alto Nível. Pense grande sempre, é o subtítulo, olha só, tá? E você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo. E todo aquele que adquirir o nosso livro Mentalidade de Alto Nível vai receber esse pôster aqui. Cada capítulo do livro você vai ser chamado para uma ação. E aqui você vai escrever o posicionamento que você vai assumir diante de Deus e diante dos homens. Então, cada capítulo você vai marcar aqui nesse quadradinho pequeno e você vai escrever aqui a sua ação. São 12 capítulos no livro, tá? A cada capítulo você vai vir a esse pôster e você vai preencher. E eu creio, o objetivo desse livro aqui é mudar a mentalidade das pessoas. Quando você muda a sua forma de pensar, você está se preparando para entrar no destino que Deus tem para a tua vida. Grava o que eu vou te ensinar. Ninguém entra no destino que Deus tem sem preparar a sua mentalidade. Às vezes você não está acessando as coisas grandes na sua vida porque você não mudou a sua forma de pensar. A sua forma de pensar não encaixa no que Deus reservou para você. Então você tem que mudar o máximo a sua mentalidade para poder entrar no que Deus tem para a tua vida. Tá? É tremendo esse livro, vai te ajudar muito, certo? Eu creio que vai ser uma ferramenta poderosa que Deus vai usar para te abençoar e para te libertar. Amém? E se você quiser vir na nossa Escola de Profetas, nós temos algumas vagas ainda, pode chamar minha equipe, vai ser sexta e sábado, aqui em Alphaville, Barueri, próximo a São Paulo. Vem, vai valer a pena. Eu posso garantir para você, sabe por quê? Porque a Escola de Profetas sempre foi um projeto de Deus e tem abençoado a vida de muitas pessoas. O objetivo dessa escola é fazer você discernir o que Deus está falando contigo. Eu creio, você pode, muito bem, numa escola de profetas, ter uma experiência com Deus que vai mudar radicalmente a sua vida. Eu fui a Buenos Aires e ali eu recebi uma palavra disruptiva que mudou muito a minha vida. Certo? Foi uma palavra profética. Quando você está num ambiente profético, muitas coisas podem acontecer. Então, se você sente, se o Espírito Santo tocar no seu coração de vir, venha. Você não vai se arrepender. Ok? Posso orar pela tua vida? Quero te abençoar. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Manda aí para amigos. Hoje estamos no 3º dia, certo? E a palavra profética de hoje é: Deus te surpreenderá e Deus fará o extraordinário na sua vida. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários. Declare eu creio em nome de Jesus. Quer perdoar essa pessoa que você estava carregando ódio? Diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo. O ódio não tem mais espaço na minha vida. Só há espaço para a tua presença na minha vida. Por isso, tira o ódio do meu coração e eu perdoo quem me feriu. Eu perdoo com quem eu me ofendi, eu perdoo totalmente essa pessoa. Eu não quero mais carregar o ódio dentro de mim, a raiva, o ressentimento. Dentro de mim eu só carrego o que vem de ti. Amém e amém.
Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, toca com o teu poder agora na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Que o poder do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, visita essa pessoa, visita a sua casa, a sua família, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Toca com teu poder agora, Jesus, em cada pessoa. E Senhor, nós cremos no poder do voto, cremos que o Senhor está operando, por isso, Pai, libera bênçãos, que prisões espirituais sejam quebradas, que influências malignas sejam dissipadas e que a luz de Jesus Cristo, a presença de Deus, entre neste lugar agora e que essa vida seja tocada pelo teu poder. Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, e que nessa noite você seja visitado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Crê? Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui para o 4º dia do voto de Ana. Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser.